Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 126, versículo 6. Quero compartilhar com você. A palavra do Senhor diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Palavra do Senhor. E eu peço que ela fale ao seu coração, como ela tem falado ao meu coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é um salmo conhecido como Salmo de Romagem ou Degraus. Ele era cantado pelos peregrinos que faziam o caminho até Jerusalém. O versículo 1 do Salmo 126, ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Ciro, o rei da Pérsia, ele havia decretado que os cativos eles poderiam voltar para Israel. Durante muitos anos no exílio, o povo ele se perguntava se ele tornaria a ver Jerusalém. E eles ficaram tão felizes que, como salmista, ele fala que no versículo 1, eles estavam como que sonhando. Versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos, tamanha era a felicidade deles. Poder estar voltando para casa, em Israel. Então se dizia entre as nações, o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E é muito bom a gente atentar para isso, porque era o rei Ciro quem fez o decreto que levaria eles de volta para casa, para Jerusalém, para Israel, mas eles atribuíam a Deus, atribuíram este feito a Deus, e isso serve de lição para nós. Que a nossa fé tem que estar sempre no Senhor, que é o autor de tudo na nossa vida. O versículo 4, ele diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, Neguev, ou as correntes do Neguev. E isso é uma oração. O salmista, no Salmo 126, o que ele está fazendo? Ele está lembrando de um período muito bom na vida dele, que foi quando eles tiveram a notícia que eles poderiam voltar a Jerusalém. Só que no versículo 4, ele diz assim: faze-nos regressar outra vez, Senhor, do cativeiro. Mas como outra vez? Eles já não estavam lá? Acontece que quando eles chegaram ali em Israel, a gente tem um pouco dessa história contada em Neemias. Neemias chegou ali para restaurar os muros de Jerusalém. Eles estavam destruídos, os muros, as portas estavam queimadas a fogo. A palavra do Senhor fala que Neemias, ele chegou ali, ele sentou e chorou. Tamanha era a tristeza daquele lugar. A gente vê também no livro de Esdras, quando Esdras ele vem com Zorobabel para poder reconstruir o templo em Jerusalém. O templo estava destruído. A gente vê um pouco também de como estava a nação pós o exílio no livro Lamentações de Jeremias. A gente vê que ficou uma tristeza aquele lugar. Então eles chegaram ali e havia um remanescente ali também, mas a situação era precária. Muros queimados, muros derribados, portas queimadas, templo destruído, casas queimadas. E eles ficaram sem ter como reconstruir aquilo tudo. Então ele fala assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. O que ele quer dizer com isso? Ele tinha vivido um período muito bom. Deus havia trazido eles de volta para Israel. Só que quando eles chegam ali, eles se deparam com aquela tristeza. E é como se ele falasse: Senhor, faz de novo nosso coração ficar alegre.
muda essa situação, faz como o Senhor fez há um tempo atrás e nos trouxe de volta para cá, porque foi o Senhor quem fez isso. E ele continua dizendo no versículo 4, ele cita como as correntes do sul ou torrentes do Negueb. E eu quero falar um pouco a respeito do Negueb ou Negev, como é conhecido. É um deserto em Israel e ele ocupa 60% do território. Às vezes ele é lembrado como as correntes do sul, para lembrar a condição geográfica dele, a localização geográfica dele. Porque ele vai do sul de Judá até a península do Sinai. E é um lugar, é um deserto, é seco. Inclusive o nome Negev significa seco. A terra é seca. Só que nesse lugar acontece um fenômeno extraordinário. Quando começa a chover na Palestina, e não ali no deserto, mas na Palestina, e as águas elas vêm descendo os montes, quando elas chegam naquele deserto, que é uma imensidão aquele lugar, elas chegam caudalosas, elas chegam como torrentes, elas chegam volumosas, e elas vão abrindo caminho, elas vão fazendo vales ali, vão criando rios ali, e os nomes dos rios nesse lugar levam o nome de Uades, e o cenário muda. Porque quando a água chega a mudança de cenário. O que era deserto começa a florescer. E naquele lugar nascem umas flores que chamam anêmonas. Elas são umas flores vermelhas. Aquilo fica um tapete vermelho. E acontece uma festa em Israel, uma vez por ano, para comemorar essas flores, essa mudança de cenário. Chama Festival Sul Vermelho. E é tão interessante ali, porque a gente tem vídeos na internet que mostra o deserto, ele tem placas de perigo, cuidado, risco de afogamento. Como que pode? É a mão de Deus que faz isso. E o salmista, ele fala para o Senhor, muda a minha situação, como as torrentes do Negev. Ele quer dizer para Deus, muda o cenário da minha vida. Está tudo deserto. Faz florescer novamente. Coloca alegria. Porque ele entende que aquele fenômeno, ele acontece pela mão de Deus. Ele entende que quem trouxe ele para Jerusalém foi Deus. E aqui tem uma aplicação para a nossa vida. Quando a gente for orar, lembre-se para o Senhor, lembre para o Senhor, fala, Senhor, lembra do que o Senhor já fez na minha vida. O salmista, ele fala isso, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. É como se ele estivesse falando, Senhor, opera novamente o milagre. Opera novamente o milagre na minha vida. Isso é uma oração. Versículo 5 diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, não resta dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Os que semeiam em lágrimas, né? Aquele que leva a preciosa semente. Por que preciosa? E eu trago uma ilustração aqui. Quando a gente pesquisa a respeito disso, o que alguns comentaristas eles falam? Que o agricultor ali, o chefe de família que voltou para Israel, o que ele tinha que fazer? Era pouco o que ele tinha. Ou ele plantava, ou ele dava para os filhos comer a semente. Então, exemplo, o feijão dele era pouco. Ele plantava aquele feijão e esperava aquele feijão nascer e ele colher.
ou ele dava aquilo para o filho comer. E aí ele ficaria sem semente. Por isso que a ilustração, o salmista ele diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, preciosa por causa disso, porque ela era pouca. E esse salmo, apesar dele falar os que semeiam em lágrimas, o que leva a preciosa semente andando e chorando, ele é um salmo que fala sobre restauração. Ele fala sobre esperança, sobre a confiança na recompensa após os momentos difíceis. E eu quero que você tenha isso no seu coração e na sua mente. Deus é um Deus que recompensa o tempo difícil. Deus tem 2 versículos na palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. O primeiro está em Joel 2, 25 e 26, que diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus é um Deus de restituição. Isaías 66, 9, Deus nos diz assim: será que farei vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? É o mesmo que Deus falar: será que trarei dor sem fazer algo novo acontecer? Será? Não. Deus é um Deus de recompensa. Ele recompensa os filhos dele pelo tempo difícil. Amém? O que eu aprendo com isso? A recompensa, muitas vezes, ela não é imediata, mas a promessa é de colheita com alegria. Por que ela não é imediata? Porque o agricultor, ele não planta hoje para colher amanhã. Ele planta hoje e ele espera o tempo favorável, ele espera a chuva e ele vai confiando em Deus para ver aquela semente brotar e aquela semente se tornar uma planta e ele poder colher o fruto. Então, a colheita, a recompensa, ela não é imediata, mas existe a promessa de colheita, não só colheita, mas com alegria. É nisso que eu espero em Deus, para a minha vida. E eu quero que você espere nisso também. E espere que a colheita, ela virá com alegria. O que eu aprendo com isso? Uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, fé constante em Deus. Não podemos perder a fé. Confiar que Deus está vendo cada lágrima sua, cada esforço seu. Mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo. Lembra? Eles ficaram tão felizes com o regresso para a terra que tanto eles amavam. Quando chega lá, está destruído o lugar. Precisa reconstruir. Não fica confuso? Mas precisa confiar em Deus, como o salmista. Confiar, mesmo que eu não estou entendendo o que está acontecendo ao meu redor. Segundo, ter ação com esperança. O salmista fala de quem continua semeando mesmo na dor. Aqueles que semeiam com lágrimas. Isso sugere que o movimento, mesmo cansado ou triste, é fundamental. Por quê? Às vezes não temos ânimo para trabalhar. Não temos ânimo, mas é fundamental trabalhar. Continuar agindo, perseverando na bondade de Deus, fazendo as coisas que agrada a Deus, continuar agindo com bondade, ter empenho na oração. Às vezes a gente não tem ânimo, mas precisa continuar orando, ter empenho no estudo da palavra, que vai resultar em oportunidade para a bênção futura. Lembra? Aquele que semeia com lágrimas colherá sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
unidade e apoio, passar pelos desafios em família, em comunidade. Não hesite em buscar apoio espiritual e prático junto a pessoas queridas, porque às vezes a gente precisa mais do que um apoio espiritual. A gente precisa de uma ajuda prática. E busque sempre pessoas de confiança. Não é para qualquer pessoa que contamos nossos problemas, que desabafamos, mas com pessoas que temem a Deus, que são maduras na fé. É isso que eu quero deixar para você como devocional no dia de hoje. E essa palavra, ela tem falado muito ao meu coração. E eu peço que, assim como Deus tem ministrado ao meu coração, que Ele ministre ao seu. Amém? Deus o abençoe. Fique com Deus. E eu não posso deixar de pedir para você que, se ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, ative o sininho, faça algum comentário e deixe um like. Isso vai ajudar muito na expansão do meu canal. Amém? Fique com Deus. Deus o abençoe.